Amados irmãos e irmãs em Cristo, peço sua valiosa atenção para mais esta pequena gravação introdutória aos nossos vídeos. Nesta edição, gostaria de falar sobre a missão da Bíblia Sagrada e o terrível erro fatal dos líderes das igrejas. É muitíssimo importante evidenciar que a determinante missão da Bíblia Sagrada é orientar corretamente os cristãos, em exclusividade e, consequentemente, a humanidade inteira acerca do plano da salvação, procedente de Deus, procedente do Criador dos céus e da terra. A verdadeira e a única missão da Bíblia Sagrada, neste tempo do cumprimento das Escrituras, é libertar a humanidade da ignorância espiritual e conduzi-la ao plano da salvação centrada no Cristo do segundo advento, que é o enviado de Deus, que veio para erradicar o pecado original da humanidade nos aspectos espiritual e físico. Uma das evidências podemos encontrar em Romanos 7, versículos 22 a 25. O apóstolo Paulo afirmou que o pecado original do corpo físico não pôde ser removido por Jesus Cristo. Ressaltou que somente a salvação espiritual foi possível devido à crucificação do corpo físico de Jesus. Nestas circunstâncias, é muitíssimo importante fazer o seguinte questionamento: por que precisamos de salvação? Nós, seres humanos, precisamos de salvação porque ocorreu a queda humana e o pecado original passou a existir de modo inerente, de modo inseparável na natureza humana, e esse pecado original foi legado, foi transmitido a toda a descendência até os dias atuais, de geração a geração. Por essa razão, o Cristo precisa vir fisicamente para erradicar o pecado original, para arrancar o pecado original, que é a linhagem de Satanás, inerente em toda a humanidade. Isso só é possível através do Cristo que possui a linhagem de Deus. Portanto, somente a linhagem de Deus contida no Cristo, que não tem o pecado original, obviamente, é que poderá arrancar, poderá erradicar o pecado original, que é a linhagem de Satanás da humanidade. Por essa razão, Jesus disse que havia descido do céu, porque Jesus veio com a linhagem do céu, que é a linhagem de Deus. Em vista disso, descer do céu, vir com as nuvens do céu, significam vir com a linhagem de Deus, para arrancar o pecado original, que é a linhagem de Satanás, inerente em toda a humanidade. Portanto, se não tivesse ocorrido a queda, não existiria o pecado original, não existiria o ser Satanás. Assim, a humanidade não precisaria de salvação. A Bíblia Sagrada também não existiria. Consequentemente, não haveria necessidade de papas, nem de bispos, nem de pastores, nem de padres, nem de teólogos, nem de escritura alguma, e nem da necessidade da vinda de Cristo, porque a humanidade, através da linhagem original de Deus, viveria 24 horas por dia, 365 dias por ano, e a vida inteira unida com o céu, unida com Deus, através dos sentidos espirituais e físicos, centrados no ideal da criação de Deus. A queda provocou a ruptura dos seres humanos com Deus, provocou o desligamento com Deus, devido à linhagem de Satanás ter introduzido na natureza humana. A queda provocou a morte espiritual nos seres humanos, evidências em Gênesis 2:17, Gênesis 3:6 e Mateus 8:22, que são as palavras do próprio Jesus, quando disse:
deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Por essa razão, a religião veio a existir para religar os seres humanos com Deus. Esse religamento da humanidade com Deus só poderá ser realizada através do Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. 1 Coríntios 15, versículo 21. Porque assim como por um homem Adão veio a morte, também por um homem, o Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Portanto, a missão da Bíblia Sagrada, através da religião, que atualmente são as igrejas, é conscientizar corretamente o povo cristão e toda a humanidade sobre o retorno de Cristo. Porque só o Cristo poderá destruir, erradicar, remover o pecado original, que é a linhagem de Satanás de todos os seres humanos. Assim, quando as igrejas que têm essa missão de ensinar corretamente falha, negligencia em não anunciar fielmente sobre o retorno de Cristo, comete o erro fatal. E o terrível julgamento do céu é inevitável por causa da existência da lei imutável de Deus e a lei da responsabilidade humana, ambas contidas em Lucas 21, versículos 18 e 19. Não se perderá o único cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Em vista disto, a conclusão é: as determinantes orientações de Deus contidas na Bíblia Sagrada não podem de maneira alguma serem ignoradas, porque se forem ignoradas, ensinadas de maneira errada, de maneira equivocada, o plano da salvação não acontece no tempo determinado por Deus, e a lei do julgamento pela falha é inevitável. Uma das evidências se encontra em Lucas 19, 43 e 44. O terrível julgamento que caiu sobre o povo judeu durante os últimos 2000 anos, de Jesus até os dias atuais. Nestes últimos 9 anos, de janeiro de 2006 até agora, produzimos cerca de 1.150 edições de vídeos, áudios MP3, revista, livros digitais, livro impresso, folhetos, apostilas e uma série de materiais de testemunho e proclamação, tudo isso com recursos próprios, iniciativa própria e atividades voluntárias, com o objetivo de evidenciar biblicamente, nos mínimos detalhes, que os papas, os bispos, os pastores, os padres, os teólogos e etc. estão ignorando os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. Estão cometendo o terrível erro fatal com as determinantes orientações de Deus, contidas na Bíblia Sagrada, exatamente como fez o sumo sacerdote Caifás, que foi o maior líder religioso no tempo de Jesus Cristo. A delegação de sacerdote de Caifás, os escribas, os anciãos e o povo judeu, todos ignoraram, negligenciaram as determinantes orientações de Deus, anunciadas através de seu Filho Jesus Cristo. Evidência em João 8,47, o próprio Jesus afirmou a diabólica descrença dos líderes do judaísmo e do povo judeu com as seguintes palavras: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouves, porque não sois de Deus. É relevante lembrar que há duas fontes de conhecimento: a verdade que procede de Deus
e a mentira que procede de Satanás. Em João 8,44, o próprio Jesus afirmou que o pai da mentira é Satanás. Portanto, o que não é verdade é mentira, e o que é mentira não é verdade, obviamente. Em vista disto, ignorar as determinantes orientações de Deus contidas na Bíblia Sagrada é pregar a mentira procedente de Satanás. É anunciar a mentira procedente de Satanás. É ensinar a mentira procedente de Satanás para uma multidão de fiéis, membros cristãos. Isso vai além do terrível erro fatal contido na profecia de Jesus Cristo, em Mateus 7, versículos 22 e 23. Quando o próprio Jesus profetizou o erro fatal dos líderes das igrejas, de obreiros da iniquidade. E ainda Jesus ressaltou: nunca vos conheci. Obreiros da iniquidade significa obreiros de Satanás. Isso é um gigantesco e terrível crime contra os cristãos e contra toda a humanidade, porque o cristianismo se encontra posicionado como a esfera central da religião diante das demais religiões periféricas. Portanto, é um terrível erro fatal, porque a lei do julgamento do céu é infalível, é imutável e não só afetará os protagonistas do erro fatal, que são os líderes das igrejas, que continuam ensinando a mentira, que continuam enganando bilhões de pessoas que se encontra como povo escolhido neste tempo do retorno de Cristo, como também afeta e continuarão afetando de modo ainda mais intenso os 2 bilhões de cristãos no mundo, e ressaltamos que toda a humanidade também sofrerão com as terríveis consequências da lei do julgamento do céu sobre a terra em nível mundial. Por favor, peço encarecidamente para assistir os vídeos contidos no campo da descrição e também evidenciem os demais vídeos no YouTube e no Vídeo Cosmo, os MP3, os gráficos, as apostilas, tudo isso gratuitamente. Vejam também os livros digitais disponíveis em nosso site. Caríssimos irmãos e irmãs, assim chegamos ao final de mais uma edição e mais uma vez agradeço de todo o coração. Um muitíssimo obrigado pela sua preciosa e determinante atenção. Doravante que o Senhor Deus te ilumine agora e sempre.